Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar o pastor Carlos, homem de Deus que falará aos nossos corações através da palavra essa noite. Senhor, nós declaramos a unção, a bênção, a autoridade do nome do Senhor Jesus, fluindo através do pastor Carlos Vilelo, Pai. Nós abrimos o nosso coração e declaramos que ele é como um solo fértil para receber a tua semente, que é a tua palavra nessa noite. Guarda, Senhor, a vida do pastor Carlos, da pastora Marisete, de toda a tua família, da tua casa, ó Pai. E que ele nessa noite, nesse momento, seja tomado pela unção e pela autoridade que há no teu nome. E que fale aquilo que vem do trono do Senhor, porque o Senhor já colocou a tua santa palavra no coração dele, ó Pai. Obrigado pela disposição dele em te servir em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Se não for te incomodar, mas vamos ficar de pé. Hoje está um dia frio, não é verdade? Friozinho. A palavra então tem que ser uma palavra quente, para encher o nosso coração, para encher a nossa vida, para trazer luz sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso caminhar, para fazer com que a gente possa refletir aonde nós estamos pisando e aonde nós devemos estar pisando na nossa caminhada. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Vou ler 3 versos. Isaías capítulo 1. Vai lá para o verso 16. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E depois ele diz uma palavra concluindo o pensamento. Diz assim: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, amados? Coloque a mão no ombro de alguém que está perto de você. Talvez você conheça, talvez você não conheça esta pessoa. Se você conhecer, é mais um motivo para você abençoar. Se você não conhecer, é um motivo ainda maior para você abençoar essa pessoa nesse instante. Você que está com a mão no ombro de alguém, de uma pessoa nesse instante, ore por ela nesse instante, pelo menos um minuto. Ore por esta pessoa, para Deus guardar, para Deus livrar, e para Deus estar sempre com o nome dela escrito no livro da vida, que ela nunca possa se desviar dos caminhos do Senhor. Ore por esta pessoa agora, nesse sentido que eu falei com você. Ore. Deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus usar as suas palavras que Ele coloca no seu coração.
Faça desse momento de oração um momento profético na vida de alguém. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, quem somos nós? Aramasharananai, Cheralabasoriminadas, Aranamai Shericantas, Naramai Choribian Cherebian Comeas. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Eu vou usar esse pequeno texto de Isaías. Não vai ser um sermão textual, mas eu quero usar esse texto. Esse momento aonde que Deus fala de pecados, não de um pecado que pode ficar inalterado, inabalável, da maneira como está. Não. Às vezes nós temos a tendência de pensar que, quando os nossos pecados nós achamos aos nossos olhos, que eles são pecados pequenos, nós podemos agir e andar e caminhar, como se nada tivesse que mudar na nossa vida, em relação ao nosso caminhar espiritual, e que está tudo bem. Parece que tem sempre alguém que peca mais do que a gente. E quando nós olhamos para nós e vemos que o nosso pecado, ele é muito grande, às vezes nós temos a tendência de achar que é impossível. Ou quando olhamos para o pecado de alguém que é muito grande, também imaginamos que talvez seja impossível Deus tratar com esse tipo de pecado. É grande demais. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, baseado nesta palavra, é que Deus pode tanto perdoar um pecado pequeno, menor. Ele quer perdoar, assim como Ele quer também que aquele pecador que tem um pecado aos olhos talvez nossos, um pecado grande, um pecado enorme, Ele também procura esta pessoa e pode perdoar esse tipo de pecado. Estão enganadas aquelas pessoas que acham que Deus fica do céu aplaudindo, olhando para as pessoas que pecam e comentando talvez com os anjos, dizendo: está vendo? Eu não falei, eu sabia. Eu sabia que não ia dar conta. Às vezes nós temos a tendência de achar que Deus fica olhando para mim e para você, à procura de achar os nossos defeitos, para que Ele possa ficar escrevendo os nossos defeitos, os nossos pecados num quadro, para que na primeira oportunidade Ele venha nos acusar. Isso é uma inverdade, porque quem é acusador é o diabo. Diga: acusador é o diabo. Deus não é desta maneira, não. Deus sempre procura abrir uma nova oportunidade, colocar uma porta nova no caminho daquele que peca. Não para que ele se desvie, mas que ele volte ao caminho.
que ele possa entrar novamente pela porta correta. Eu vejo uma cena, eu vou falar, talvez, se o tempo me permitir, de algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu escrevi alguns versos, alguns versículos da Bíblia, mas eu quero falar de algumas coisas que são da natureza humana. Eu vou começar a falar de talvez um pecado que seja menor aos nossos olhos, citando exemplos da própria Bíblia. A cena eu vejo se passando na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e agora lá as mulheres vão à tumba para verem Jesus, para ungir Jesus, e chegam lá, não encontram Jesus. Mas tem um anjo sentado e ele diz: Jesus não está mais aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia! E o anjo disse assim para as mulheres: vão dar o recado, mostre, diga às pessoas o que aconteceu, que está aqui, que Jesus não está mais aqui. E o anjo disse assim, falando uma palavra de Jesus, o anjo disse assim: dizei aos discípulos e também a Pedro. Mas Pedro não era discípulo, pastor. Por que Pedro ficou colocado, tirado do meio dos discípulos e colocado de um local à parte? Pedro está pescando triste, abatido, deprimido. As mulheres chegam para Pedro com a notícia. E as mulheres dizem: olha, Pedro, o anjo mandou dizer aos discípulos, já falamos com os discípulos, e mandou você também. E Pedro, olha, citou o meu nome. Você tem certeza de que falou o meu nome? Sim. Dizei aos discípulos e a quem? A Pedro. Pedro já não estava se considerando mais discípulo de Jesus. Pedro tinha feito alguma coisa que talvez a maioria de nós pensa que não faz e faz. Pensa que não é capaz de representar esse papel, e às vezes nós representamos esse papel muito bem. Um dia Jesus, preste atenção no raciocínio. Um dia Jesus, depois de tomar a última ceia com seus discípulos, Jesus agora, ele reúne os discípulos e diz assim para eles: conforme profecia, o pastor será ferido e as ovelhas se espalharão todas. Pedro, o homem que tinha tido aquela revelação de que Jesus era o Filho de Deus, o homem que, não através do natural, mas através do sobrenatural, ele teve uma revelação do céu, de que Jesus não era um homem comum, não era como um dos profetas, mas ele era o Filho de Deus. Pedro para Jesus e diz assim para Jesus: que é isso, Jesus? Eu nunca vou te trair. Todos aqui podem até te trair, mas eu nunca vou trair o Senhor. Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes. Não é uma, mas 3. Pedro diz assim para Jesus, e talvez muitos de nós temos feito da mesma maneira, e pensado na nossa própria carne. Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, ainda que eu tenha que dar a minha própria vida pelo Senhor, ainda que eu venha morrer pelo Senhor,
eu nunca, jamais trairei o Senhor. E Pedro agora está lá triste, voltou a pescar, voltou a fazer aquilo antigo que ele fazia no passado, sentindo-se o pior dos homens, porque ele tinha prometido, tinha dado, falou que dava a sua própria vida. E quando Jesus está lá para ser julgado, chega uma mulher e fala: rapaz, tu és um dos caras. Pedro diz: eu não, primeira vez. Chega uma outra criada e diz: rapaz, tu tem o jeito, o andar, o jeitão desses galileus, você é um discípulo de Jesus. A Bíblia diz que agora Pedro já não só reclama, mas ele começa a jurar: eu juro que eu não faço parte dos discípulos de Jesus. Ele anda mais um pouquinho, segunda vez. Ele anda mais um pouco, chega algumas pessoas perto dele, alguns homens, e diz: rapaz, tu não me engana não. Não tem jeito de enganar com você. Você estava no meio daqueles que seguiam a Jesus. A Bíblia diz agora que Pedro não simplesmente fala que não está, não simplesmente jura mais, mas ele faz todas essas coisas e começa a blasfemar e a xingar, dizendo que eu não conheço, nunca vi esse homem. O que é que eu estou querendo dizer? Jesus anda atrás de pessoas que querem uma nova oportunidade. Jesus anda atrás de alguém que precisa, alguém que busca, sabe que ele por si só é alguém incompleto. Ele por si só é alguém que precisa, que carece da atuação de Deus na vida dele, para que ele possa ser alguém na vida. Jesus procura pessoas que nem eu, que nem você. Mas quantas vezes nós temos agido como Pedro? Nós temos traído Jesus em tantos lugares. Temos traído Jesus na escola, temos traído Jesus no lar, temos traído Jesus no trabalho. E quando alguém nos pergunta, nós dizemos assim, lá no meio da traição: mas tu não é crente não? Nunca fui. Aliás, eu detesto crente, tenho raiva de crente. Nem me fala de crente. E chegamos aqui na igreja e às vezes agimos como se nada tivesse acontecendo. Como se nós não precisássemos da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça salvadora de Deus. Nós somos tão comuns, eu e você. Nós somos tão iguais, eu e você, que é impossível nós passarmos um dia, meio período sequer, sem que precisemos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas uma coisa eu vejo maravilhosa em Deus: todas as vezes que um homem dobra o seu joelho e levanta a sua voz aos céus, todas as vezes que um homem quebranta o seu coração diante da pessoa de Deus, os céus não ficam encobertos, os céus não ficam nublados, o céu não fica como bronze. Mas toda vez que um pecador se coloca de joelhos, a Bíblia diz que o céu se rasga e que a voz de Deus ouve-se lá do céu, e o coração do pecador enche de alegria, porque ele sabe que Deus respondeu, Deus ouviu a sua oração. Oh, glórias a Deus, diga glória a Deus. Um homem, quando está em pecado, somente um Deus misericordioso para poder lembrá-lo das suas iniquidades.
Salmo 32. Eu coloquei alguns versos aqui. Não precisa abrir a sua Bíblia. Aqui nós temos mais um exemplo de mais um homem. No Salmo 32, nós vemos aqui Davi se lembrando do mal praticado e exulta por Deus ter ouvido a oração dele. No Salmo 32, verso 1 e 2 diz assim, Davi dizendo, Salmo 32, verso 1: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi estava se sentindo limpo, lavado, a sua alma estava se sentindo bem-aventurado, porque Deus ouviu a oração dele. Um homem segundo o coração de Deus um dia peca. No Salmo 32, no verso 3, está falando da dor dele conviver com o pecado. Quando o pecado estava colocado sobre os seus ombros, e ele convivendo com o seu pecado, diz assim, 32:3: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Um homem segundo o coração de Deus, sentindo na pele o que é o pecado. Não houve rei como ele em lugar algum, mas agora ele estava se sentindo o peso do pecado. Preste atenção. Um dia Davi aproveitou, o seu exército estava em guerras, ele ficou em casa. Ele tinha os seus 100 homens de confiança, os valentes de Davi. E esses homens estavam na guerra. E a esposa de um desses homens, da sua confiança, da sua amizade, do seu rol de pessoas queridas, tinha ficado na sua casa, e a sua casa era perto do palácio. E Davi coloca os olhos naquela mulher e gosta daquela mulher. Mulher do seu amigo, do seu companheiro, do homem que seria capaz de dar a sua própria vida por ele. E Davi coloca os olhos naquela mulher, e a Bíblia diz que ele manda então trazê-la para o palácio, tem relações sexuais com aquela mulher, trai o seu amigo pessoal. Mas a Bíblia diz que um pecado, um abismo chama outro abismo. Eu falei de um pecado menor, eu vou estar falando agora de um pecado grande, descrito na Bíblia, para falar da nossa natureza pecaminosa. Agora Davi tem relacionamento sexual com aquela mulher, e pior, como um pecado gera pecado, um abismo chama abismo. Depois do relacionamento que ele teve com aquela mulher, ela fica grávida. Ela engravida. E Davi, sentindo o peso, ele tenta encobrir. Ao invés de chegar aos pés do Senhor, ele tenta encobrir o seu pecado para que o povo não veja, não saiba, que ninguém saiba. Ele é rei, não precisa falar para nada, para ninguém. Ele tenta encobrir o seu pecado. E ele traça um plano macabro, para que ele não possa ser pego naquele ato de adultério, de prostituição. E a Bíblia diz que Davi manda chamar o marido daquela mulher, lá da guerra. Aquele amigo chega para Davi lá no palácio, e Davi traçando um plano macabro, dizendo: eu vou chamar ele. Quando ele chegar aqui no palácio,
eu vou mandar ele para a casa dele. Chega lá, ele vai ter relação sexual com a sua esposa. E desse relacionamento sexual vai nascer uma criança. E eu vou estar tranquilo. Vai dar tudo certo. Ele chama aquele homem, mas ele não sabia que aquele homem era um homem de Deus também. E aquele homem chega até Davi, e Davi diz assim: você está cansado, eu vou te liberar hoje, vai para a sua casa, vai deitar, vai dormir, vai ter aconchego com a sua esposa. Aquele homem, a Bíblia diz que ele abaixa a sua cabeça e sai. E sai no outro dia cedo, ele é pego lá na porta do palácio, dormindo em cima das coisas que tinha para os animais dormir. Davi chega para ele e questiona: por que você dormiu aqui e não foi para sua casa? Ele diz: Davi, como poderia eu dormir na minha casa, sabendo que o rei está passando por tanta aflição? A guerra está lá quase perdida, o meu general está lutando, os soldados, meus companheiros estão na luta. Como poderia eu deixar o meu rei sozinho, com seus pensamentos, e ir dormir na minha casa? Davi não parou. Davi não parou aí. A Bíblia diz que ele embebeda, então no outro dia, chama aquele homem para dentro do palácio novamente, e embebeda aquele homem. Embebedou ele, pensando que ele iria novamente lá para sua casa, agora bêbado. E mais uma vez aquele homem não quis ir para sua casa, nem bêbado. E disse as mesmas palavras, dizendo: como poderei eu abandonar todas as coisas, me envolver em bebedices, deitar com a minha mulher, ter relacionamento sexual com a minha mulher, se os meus companheiros estão aqui passando por lutas, por dificuldades, e o rei em tão grande aflição? Como poderei fazer eu isto? O que nós poderíamos fazer com um homem desses, com um companheiro desses? Qual o papel que nós faríamos com um companheiro desses? Um homem que é incapaz de trair, de dormir com a sua própria esposa, para não ferir os sentimentos do rei. O que nós faríamos? Daríamos uma coroa para ele? Promoveríamos ele na empresa? Falaríamos coisas boas a respeito dele? Davi não. O plano não deu certo, mas ele não se lembrou de Deus. Ele não se lembrou dos seus amigos, do seu amigo, não lembrou da sua promessa com Deus. Ele continua no seu plano macabro. Agora a Bíblia diz que Davi manda chamar o seu general lá na guerra, Joabe. Agora a Bíblia diz que Davi chama novamente Uzias, o marido daquela mulher, o seu amigo fiel, e coloca nas mãos dele uma carta. Coloca nas mãos do seu amigo fiel uma carta, para que ele possa entregar lá no fronte de batalhas, para o seu general. Urias leva nas mãos, pensando alguma instrução a respeito da sua batalha, como que o rei estava falando para ganhar a batalha. Urias está levando nas suas mãos talvez alguma coisa direcionada a incentivar, a motivar os soldados a ganhar a batalha. Mas ele pega aquela carta que o rei não abre a carta, e ele leva e entrega nas mãos do general. Ele não sabia que estava levando nas suas próprias mãos a sua sentença de morte. Aquele homem chega no fronte da batalha. A instrução era:
quando a batalha estiver muito quente, os soldados retrocedam e deixe Urias com mais alguns na frente para que morra. Assim aconteceu. A batalha começa, os homens estão na batalha, quando é fé, a maioria daquele pelotão retrocede e deixa Urias com mais alguns, e eles são mortos ali na batalha. Davi pensou: oh, graças a Deus! Mas o pecado agora, o Espírito Santo de Deus não deixava mais Davi em paz. O Espírito Santo de Deus já não retrocedia na noite, na madrugada, durante o dia, no sono, nas caminhadas de Davi, no almoço de Davi. O Espírito Santo estava lá marcando o coração dele, dizendo: você pecou. Você pecou, você pecou, você pecou contra mim, você pecou contra mim. Quantas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Quantas vezes nós não entendemos que Deus quer que nós retrocedamos? Quantas vezes nós não entendemos que Deus nos diz: pare onde está, ainda é tempo. Pare no meio da onde você está, ainda é tempo de retroceder, de clamar, e eu colocar uma porta nova no seu caminho. No Salmo, Davi expressando o seu arrependimento, preste atenção. Salmo 38, verso 3 a 5, diz assim, Davi falando: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades sobressaem a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças, as minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. E ele conclui o salmo dizendo assim: não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Oh, aleluia. Davi entende racionalmente que ele precisava de ajuda. Ele entende na sua mente que ele precisava de socorro da parte de Deus, para que as suas chagas, a força, a carga, a acusação do diabo. Você já viu que quando alguém está em pecado, essa pessoa, ele anda como se tivesse um fardo nos ombros. Essa pessoa não tem alegria, não tem paz. Essa pessoa não consegue te olhar nos olhos, não olha nos olhos da esposa, não olha nos olhos dos pais, não olha nos olhos dos amigos, porque o pecado está trazendo uma chaga. Ele olha para o lado, começa a sentir o cheiro do pecado, o cheiro do enxofre, o cheiro de Satanás, o cheiro da acusação do inimigo na vida dele, e ele não sabe o que está acontecendo. Mas Davi reconhece, e no Salmo 32, no verso 5, depois que ele reconhece racionalmente, ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, ele dizendo: confessarei-te as transgressões minhas ao Senhor. Oh, aleluia. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Não passou o tempo, não passou de hora, não passou o momento,
Ainda é tempo de nós olharmos para trás. Ainda é tempo de você olhar para trás. Ainda é tempo de você começar o ano de 2013 de uma maneira diferente. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Deus só vai ouvir as nossas orações, o nosso gemido, o nosso clamor. O dia que Deus ver no nosso coração algum pedaço de arrependimento, de quebrantamento, para que Ele possa fazer alguma coisa por nós. O pecado é uma luta terrível que todos nós lutamos. A luta não é só sua, é minha, é de todos. Mas eu não quero lutar sozinho, eu não quero trocar tapas com o diabo de maneira alguma, não. Eu quero abrir a porta do meu coração e dizer: Jesus, eu quero reconhecer as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus erros. Eu estou cansado de lutar comigo, eu não dou conta, faço promessas, faço juras. Eu não tenho conseguido, o pecado tem me dominado. Mas eu quero que o Senhor entre, Senhor. Eu quero que nas minhas lutas, nas minhas fraquezas, o Senhor agora vá lutar comigo, vá lutar por mim, vá na minha frente. Não me deixe abrir portas, ó Deus, aonde o pecado está. Não me deixe pisar aonde o diabo já pisou primeiro. Não me deixe caminhar por caminhos, ó Pai, mal cheirosos, pela vida de pecado. A Bíblia diz que Davi diz: então reconheci o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Deus ouve a oração de Davi, só que Deus responde de uma maneira esquisita. Deus ouve a oração de Davi e responde de uma maneira diferente. Deus manda o profeta na casa de Davi, lá no palácio. Depois de ouvir a oração dele, Davi vê o profeta entrando. E o profeta diz para Davi: Davi, me ajude a resolver um dilema. Preste atenção. Às vezes Deus faz coisas que nós não queremos, mas quando nós abrimos o nosso coração para que Deus possa trabalhar em nós, mesmo as coisas que nós não queremos fazer, é o melhor para a minha vida e para a sua vida. O profeta entra e diz: Davi, me ajuda a resolver uma questão aqui. Pois não, profeta, pois não. Davi, numa determinada cidade tinha 2 homens. Um era riquíssimo, muito rico. Era detentor de posses, fazendas. Era detentor de gado, milhares de cabeças de gado, milhares de cabeças de ovelhas, cabras. E nessa mesma localidade, próximo vizinho, tinha um outro homem paupérrimo. Só tinha uma cordeirinha. Uma única cordeirinha, Davi. Essa cordeirinha foi tratada no zelo, tratada na mamadeira. Essa cordeirinha foi tratada, criada nos braços, Davi. Essa cordeirinha teve o afago, teve o amor. Mas um determinado dia, Davi, chegou um viajante ali na região, na casa daquele homem rico, e ele foi oferecer um almoço àquele homem, àquele viajante. Ele disse aos seus empregados que fossem lá no pasto daquele homem pobre, tomasse à força aquela cordeirinha e trouxesse, matasse e fizesse uma festa para aquele viajante. Davi mal acabou de ouvir aquela palavra dita pelo homem de Deus, disse: espera, um homem desse, alguém que fez uma coisa dessa, merece a morte.
E Davi disse mais, através da sua própria boca. Davi disse: o homem que fez tal coisa, ele tem que pagar isso quadruplicadamente. Natã estende as mãos para a face de Davi, o homem que tinha clamado a Deus, o homem que não queria mais conviver com o pecado. Natã estende as mãos para a face daquele homem e disse: esse homem é você, Davi. A Bíblia diz que Davi se desmancha, se quebranta diante de Deus, diz: Deus, apaga as minhas transgressões. Diz: Deus, coloca, Deus, o bálsamo nas minhas feridas. E se você vai ler o Salmo 51 depois, você vai ver o clamor de Davi, a alegria de Davi, ele pedindo para fazer dele um outro homem, um coração novo, um coração quebrantado. Porque ele reconheceu que um dia ele pecou um pecado terrível. Mas ele reconheceu também que existe um Deus do céu que pode fazer todas as coisas por nós. Levante a sua mão assim para o céu. Levante as suas duas mãos assim para o céu. Agradeça a Deus porque você está na casa de Deus, no lugar aonde a presença de Deus se encontra, aonde o Espírito de Deus está, habitando nesse lugar, tocando na nossa vida e nos dizendo que caminha conosco, caminha com você, aonde nós estivermos. Oh, maravilhoso Deus! Com as duas mãos para cima, aplauda esse Deus maravilhoso. E para encerrarmos, a Bíblia fala de um outro homem. Talvez você nunca prestou atenção nesse homem. Eu falei de um pecado menor, falei de um pecado grande, e eu quero falar de um pecado enorme, transbordante de pecado. Mas talvez você nunca prestou atenção nesse homem. A Bíblia diz que existia um homem com o nome de Manassés. Quem era Manassés, pastor? Manassés era filho de Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias era aquele homem, foi um homem tremendo de Deus. Um homem usado poderosamente para Deus, para fazer uma lavagem em Israel. Mas agora Ezequias adoece, preste atenção, você lembra? Ezequias adoece, e o profeta vai lá e diz assim: pode arrumar a tua casa que tu vai morrer. Vai morrer. A Bíblia diz então que Ezequias chora, ora, vira para o canto da parede e começa a clamar a Deus. Ele clama a Deus, Deus ouve a oração dele. Tem oração que eu acho que Deus não deveria ouvir. Às vezes nós devemos orar para Deus não fazer a nossa vontade, porque às vezes de tanto nós insistirmos com Deus, Ele responde a nossa oração, mas às vezes não é a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Ezequias ora a Deus, e Deus manda o profeta voltar lá novamente, e disse: eu vou te acrescentar então, Ezequias, 15 anos. Ezequias sara. Depois de 3 anos nasce esta criança, chamada Manassés. 3 anos depois da cura de Ezequias, ele é pai agora desse homem chamado Manassés. Ezequias morre, quem entra no lugar de Ezequias? O seu filho Manassés. Esse que nasceu, quando ele ia morrer, não morreu, e nasce esse homem. A Bíblia diz que ele começa a reinar com 12 anos de idade. 12. E reinou durante 55 anos. O maior reinado que existiu de todos os reinos. Os 19 do reino do norte e os 20 do reino do sul. O maior reinado já existente, 55 anos.
Esse homem levantou altares. O que o pai fez, ele desfez tudo. Deus falou que lá no templo, para sempre o nome dele seria glorificado lá naquele lugar. Falou para Davi, falou para Salomão. Agora esse homem entra e arranca todas as coisas consideradas de sacrifício a Deus, tira tudo dali e começa a colocar postes, ídolos lá dentro do templo. A Bíblia diz que em Jerusalém, de norte a sul, nunca se houve tanto sangue. Esse homem foi sanguinário, matava por prazer inocentes, e durante 55 anos reinou. A Bíblia diz que ele era adivinho, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, era feiticeiro. Ele ofereceu os seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. Deus proibia terminantemente sacrifícios humanos. Esse homem Manassés pegava os seus próprios filhos. Alguma coisa estava dando errada na vida dele. Ele pegava um filho, o filho mais novo. Ele pegava o seu filho. Moloque era uma estátua de bronze, meio sapo e meio gente, uma estátua enorme. E ele coloca isso talvez dentro do templo. Agora, quando as coisas começavam a dar errado, ele pegava um filho seu, e essa estátua tinha no seu ventre, era um forno gigante. Ela era toda de bronze, e os sacerdotes ali iam colocando lenha lá dentro, até que as brasas vivas, aquele bronze ficava todo vermelho. E aquele ídolo com os braços estendidos. Então agora Manassés pegava um dos seus próprios filhos sanguíneos e chegava e oferecia a Moloque, jogava os filhos lá dentro daquela fogueira, daquele lugar, oferecendo aquele ídolo. Diga misericórdia. A Bíblia diz que ele errou tanto que foi muito pior do que os povos que foram retirados de Canaã. A Bíblia diz que ele fez todo o povo se perverter. Todo o povo já não andava mais segundo Deus. Deus enviava os profetas para falar com Manassés, mas ele matava os profetas, não queria ouvir. Mas um dia, ele não ouvia os profetas de Deus. Um dia, Deus dá ordem ao rei da Síria, e o rei da Síria invade então a cidade de Jerusalém. Preste atenção, os planos e os desígnios de Deus. Aquele exército inimigo assírio, o exército mais cruel que existia na época, invade a cidade de Jerusalém, toma a cidade de assalto, pega aquele rei Manassés, coloca nele uma máscara de ferro com espinhos voltada para dentro, coloca e se fecha a cabeça de Manassés com a máscara daquela de espinhos, coloca ele em cadeias, em grades, levanta isso a Manassés, prende as suas mãos e os seus pés, coloca em praça pública. Aquele homem, todo mundo passava e via aquele animal preso, talvez o seu rosto inchado dentro daquela máscara, cheia de ferros pontiagudos no seu rosto, preso mãos e pés, levantado e estendido numa praça. Mas a Bíblia diz que Manassés, no meio da sua aflição, lembrou-se do Deus dos seus pais, se quebrantou diante de Deus, fez uma oração ao Deus dos deuses, e Deus ouviu a oração de Manassés. Deus ouve a oração de Manassés, tira Manassés daquele lugar, devolve Manassés a Jerusalém, devolve o trono a Manassés, coloca na posição de honra,
E a Bíblia diz que Manassés então reconhece que Deus é Deus acima de todos os deuses. Vamos ficar de pé nesta noite. Eu usei nesta noite algumas histórias, 3 momentos históricos que Deus colocou no meu coração. Um momento como Pedro, que trai o seu mestre, mas Deus manda um recado para ele quando ele estava se sentindo lá no vale, lá no poço. Deus manda um recado para ele dizer aos discípulos: eu não me esqueci, mas dize principalmente a Pedro. Quando Davi clama a Deus depois de um pecado, ignomínia, Davi clama a Deus, Deus ouve a oração de Davi e manda o profeta e restitui Davi, faz de Davi novamente um homem limpo, puro, mais alvo do que a neve. Manassés, o pior homem que já existiu na Bíblia, um homem que matou tudo, fez coisas erradas. Por isso que às vezes a igreja, que às vezes os irmãos dizem, porque a igreja é cheia de ex isso, ex aquilo outro. Mas é aqui mesmo é que nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda bem que nós somos ex alguma coisa, porque sabendo disso, algum dia na nossa vida, na nossa caminhada cristã, eu não sei se você fez como Pedro, está fazendo como Pedro, eu não sei se você está fazendo como Davi, ou como Manassés no seu dia a dia, mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus que opera milagres é o mesmo Deus que perdoa pecados também. É o mesmo Deus que coloca no caminho, coloca no trilho, ouve a oração do servo e faz com que de um caminho de derrota ele se torne um caminho vitorioso para o sucesso. Um caminho de desgraça vira um caminho cheio da graça e do poder de Deus. Homens que antigamente não tinham nada, não tinham autoridade, só tinha coisas ruins na sua vida, são homens que levantam as suas mãos, cheio do poder de Deus, da graça de Deus, coloca as suas mãos sobre os enfermos e eles são curados, para glorificar o nome de Deus, para dizer que antigamente era assim, mas hoje é diferente, porque Deus entrou na minha vida. O Espírito Santo de Deus faz como Ele quer, da maneira como Ele quer. O Espírito Santo de Deus é que trabalha no nosso coração, na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você se identificou com algum desses homens. Ah, pastor, eles são uns homens ruins demais. Talvez eu me identifique com Pedro, quem sabe? Pedro, parece que eu me identifico mais com Pedro. Talvez você não saiba, mas talvez você tenha matado e não tenha prestado atenção. Talvez você tenha matado sonhos. Talvez você tenha degolado, frustrado pessoas que estão à sua volta, amigos seus. Talvez você tenha traído pessoas que estão tão de perto com você. Talvez você tenha mentido para que você possa acessar posições, caminhos novos. Talvez você tenha traído a Jesus como Pedro, em todo lugar que você anda. Talvez você tenha traído o Senhor. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz, no versículo livre: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É um chamado de Deus para a nossa vida. É um chamado de Deus para a minha vida. É um chamado de Deus para a sua vida. Ainda que os seus pecados sejam desta maneira, eles se tornarão brancos. Confie no Senhor.
eles se tornarão puros. Confie no Senhor. Você que não consegue dar fruto, você vai dar fruto. Você que não consegue cumprir com o Senhor, você vai cumprir com o Senhor. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar aqui à frente quem matou. Quem está prostituindo, levanta a mão e vem aqui à frente. Quem está fazendo mal às pessoas, vem aqui à frente. Não. Eu quero que você venha aqui. Você que sente peso, você que se sente farto, você que se sente amarrado, você que sente que precisa melhorar, que você precisa abandonar algumas coisas erradas na sua vida, algumas práticas erradas. Você que ouviu essa palavra e essa palavra entrou, desceu no seu coração. Você que chegou aqui com frio, como eu disse, esta palavra aqueceu o seu coração com a presença do Espírito Santo na sua alma. Pastor Marquinhos, cante aquele trecho daquela música, Alvo Mais que a Neve. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Venha sair do seu lugar. Venha aqui agora à frente. Venha à frente, eu quero orar com você. Saia do seu lugar agora, no nome de Jesus. Desfaça de toda a marca, de todo o jugo, de tudo que tem acusado você. Venha aqui à frente agora, no nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui. Você que tem pecado pequeno, você que precisa do Senhor para caminhar, para fortalecer na sua vida espiritual, saia agora do seu lugar e venha aqui à frente, no nome de Jesus. Podem vir. Deus nesta noite te chama. Você que ouviu esta mensagem, esta pregação, saia do seu lugar agora, dê um passo de fé. Venha tirar todo o fardo, venha tirar o peso, venha limpar o seu coração diante de Deus, venha se quebrantar diante do Senhor nesta noite. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que é corajoso, que é forte, eu vou esperar mais. O Senhor me falou. O Senhor tem me falado que muitas pessoas ainda virão aqui nesse lugar, porque Ele vai estar tocando na sua vida aqui nesta noite, e você vai estar saindo e vindo aqui na frente e vai receber a oração da sua libertação, vai receber a oração da sua cura, vai receber a oração aonde você será um cristão diferente do seu caminhar. Mas sai agora, no nome de Jesus. Guarda aqui nesse local, nesse momento aqui é o seu local. Esse lugar aqui foi feito para você esta noite. Esta oportunidade é dada para você nesta noite. É o momento de você vir aqui à frente, reconhecer que você é pecador, como nós somos, como eu sou, que nós precisamos de Deus, que precisamos do Senhor na nossa vida, mas que somente uma palavra nossa, uma atitude nossa, será capaz de mudar a história da nossa vida. Sai do seu lugar agora, no nome de Jesus. Seja corajoso, corajosa, vem aqui à frente. Ainda tem algumas pessoas ainda que precisam estar aqui, nesse momento.
pessoa aqui nesta noite que você não é crente, você não é crente, e você gostaria nesta noite de receber a Jesus como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, para dirigir os seus caminhos, seus passos, eu não importa qual religião que você está, eu quero te oferecer a um Deus vivo, Jesus Cristo. Se você gostaria nesta noite de fazer um concerto e aceitar a Jesus como seu Salvador, levanta a sua mão assim, eu quero orar com você. Quantos gostariam de fazer isso? Tem uma jovem aqui. Aonde mais tem mais pessoas? Aonde tem mais pessoas que você gostaria de se tornar um crente em Jesus? Tem alguém que está fora dos caminhos do Senhor, você está desviado, fora. Você um dia já foi crente em Jesus, mas hoje os seus passos estão caminhando por lugares errados, e você gostaria de reconciliar com Deus nesta noite. Esta oportunidade lhe é dada. Se você gostaria de fazer isso, vem aqui à frente também agora, no nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente, eu quero orar com você também. Tem alguém que não tem igreja, você é crente, mas está um crente desigrejado, vai numa, vai noutra, vai em 5, vai em 10 igrejas. Você se gostaria nesta noite de firmar aqui nesta igreja, que ser a sua igreja, a casa onde você vai congregar, também saia do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar com você. Vocês levantassem uma das mãos para cima, em direção ao céu, e a outra mão colocasse no seu coração. Se possível, coloque a mão no seu coração com uma e levante a outra mão para o céu. E diga assim comigo: meu Deus, nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus, caminha comigo, me fortalece, me limpa, me perdoa, me faça caminhar de cabeça erguida. Diga assim: meu Deus, me fortalece na caminhada, me dá força no meio da jornada, me livra das ciladas do diabo, em nome de Jesus. Diga com força agora: eu tomo posse da minha vitória, pois a minha vitória vem do alto, através de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador da minha alma. Diga assim: por isso eu tenho paz em meu coração, no nome de Jesus. Amém. Oh Espírito Santo, Pai amado, eu quero te louvar nesta noite, ó Deus, por cada pessoa, Deus, que está aqui. Deus, por cada pessoa que veio aqui à frente receber uma oração, ó Pai, uma oração que às vezes para muitas pessoas, ó Deus, será, meu Deus, uma oração que estará mudando todos os seus caminhos, a sua direção da sua vida, estará dando fortalecendo ela no meio da caminhada, Senhor, fazendo com que os pés não sejam trôpegos, mas que elas possam andar de cabeça erguida, ó Pai, que elas possam cada dia dar frutos para o Senhor, cada vez mais. Abençoa, fortalece, dê segurança, ó Pai, que os teus braços, ó Pai, possa, no meio dessa caminhada tão difícil, nos momentos de angústia da alma dessas irmãos, dessas irmãs, ó Pai, que Tu possas tomar cada um nos braços e caminhar, levando, ó Pai, no meio dessa jornada e colocar no lugar seguro, que o Senhor é a nossa rocha firme, fortaleza da nossa alma. Ó Deus, abençoa os Teus filhos, abençoe os Teus servos, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Sejam abençoados, sejam próximos, sejam vitoriosos.
mais uma vez, se forem tentados, resistam ao diabo, resistam ao pecado, resistam ao mal, e Deus vai dar força para vocês, no nome de Jesus. Não andem de cabeça para baixo, mas de cabeça erguida, dizendo que uma nova etapa, uma nova vida começou no dia de vocês. Dê uma salva de palmas no nome de Jesus Cristo. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.